Eu quero falar com você sobre Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Nós vamos falar sobre a parábola da grande ceia. Depois você pode ler também a passagem de Mateus 22, porque os escritores sagrados usam dois pedaços para poder explicar esse texto. A passagem de Mateus 22 fala que o rei convidou pessoas para participarem das bodas do seu filho. Posso descer aí? Posso? Então vamos lá. E a Bíblia Sagrada, não precisa de púlpito não, pode ficar tranquilo. A Bíblia Sagrada diz que o rei convida para que muitos convidados viessem para as bodas do filho dele. E a palavra de Deus diz que eles fizeram pouco caso daquele convite. Talvez aconteceu isso hoje, né? A gente trabalhou, fez uma força violenta para que ficasse gente lá na rua, e é muito provável que alguns não tenham vindo. E a Bíblia Sagrada diz lá no Mateus 22 que o rei fica muito chateado. E diz que aqueles que foram convidados e não vieram, diz a Bíblia que eles receberam a sentença da execução e a cidade deles foi incendiada. E eu fiquei meditando nisso aí há vários dias e eu falei, mas por que eles recusaram o convite? Porque uma coisa é importante. Quando chega no livro de Atos para frente, eles pegam o reino de Deus e o reino dos céus e jogam tudo dentro do mesmo pacote. Só que Jesus explicou sobre o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é quando Deus está governando. Por exemplo, durante essas campanhas que eu tenho feito aqui no estado, a gente começa a fazer a oração forte, os demônios manifestam, as pessoas são curadas, muitos milagres acontecem. O que é isso? Isso é o governo de Deus em ação. É o poder de Deus que chega e expulsa esse morador estranho e faz com que as pessoas vivam uma vida melhor. Só que Jesus também vai falar sobre o reino dos céus. E o que é o reino dos céus? É quando acabar essa vida. O que acontece? Nós vamos dar muito fruto para Deus, diga amém? Só que vai chegar uma hora que a nossa geração vai passar. Estávamos lá hoje, lá no Maiobão, e conversando ali também, o Eliezer. Nós nascemos na geração entre 80 e 90. É uma geração muito diferente dessa de 90, de 2000 para cima aí. Que nós somos forjados num tempo muito difícil. A gente estava ali no escritório dando risada. Você já teve bicho de pé? Ele tive. Teve berne? Teve berne. Pisou no prego? Pisei no prego. Então o que acontece? Uma hora essa nossa geração ela vai embora. E quanto mais forem passando os dias, mais o convite para participar do banquete do Cordeiro vai ficar real para nós. Quanto mais passarem os dias, mais isso vai ficar verdadeiro. Talvez você não saiba, mas a minha história como pregador começou numa vigília, começa aqui. Estava sentadinho aqui. O pastor desceu do altar, igual eu fiz aqui agora, e falou: ô você, vem aqui ler a Bíblia para nós. E eu morrendo de vergonha, me deu o microfone e eu comecei a ler a Bíblia na hora da palavra. Então eu desci aqui agora, como se fosse um filme voltando 16 anos atrás. Imagine você, passaram-se 16 anos, e eu tenho que dizer para você, uma hora dessa, essa parábola aqui que nós vamos ler, ela vai se cumprir de verdade. E como eu disse para você sobre a passagem de Mateus 22, eu fiquei indagando por que eles recusaram o convite. Porque uma coisa é importante, a gente sai desse culto aqui, nós vamos sair desse culto pingando azeite, feliz da vida, evangelizando. Como ele falou, você vai ganhar o teu bairro sozinho, você vai ganhar a tua família, você vai fazer a diferença. Só que os anos vão passar. E a nossa vida ela é construída por ciclos. De tempos em tempos eles se renovam. E tem gente que na hora que o ciclo se renova,
ela fica fora do propósito. Tudo por quê? Porque perde essa sintonia, esse apetite de buscar, essa pureza. Quando eu vejo meu filho cantando, eu fico pensando, meu Deus, eu não quero perder essa pureza de uma criança. Que para ele, Jesus é a coisa mais linda, o céu é uma maravilha, a palavra é sensacional, ele pega lá as revistinhas da Turminha da Graça, os episódios do Midinho, interage com aquilo ali, e eu fico pensando, meu Deus, eu não consigo mais fazer isso aí, será que eu perdi a minha pureza? Então quando eu olho para ele e vejo ele desse jeito, eu falo, meu Deus, isso é uma lição para mim, eu não posso perder isso, porque daqui a pouco, não sei se daqui 5, daqui 7, vai virar o ciclo na minha vida. Esse ciclo aqui do Maranhão, ele vai mudar. Como eu disse, não sei se daqui 5, daqui 7, daqui 10, mas uma hora esse ciclo vira e Deus vai me dar uma outra tarefa. E já faz alguns anos que eu tenho feito a Deus uma oração. Eu não quero passar para o próximo ciclo da minha vida com a minha fé esmorecida. Eu quero estar sempre fervendo. Porque se eu for para o próximo ciclo desanimado, eu vou envergonhar a Deus. Vou fazer feio. Vou envergonhar o Evangelho. Então, como eu estou falando para você, eu quero te dar alguns alertas aqui. Por que aqueles homens recusaram o convite? Eles viveram durante muito tempo convivendo ao lado do rei, participando das coisas do reino, só que quando chega a hora do convite das bodas, eles se recusam. E aqui em Lucas 14, 15, Jesus vai explicar bem forte isso aqui. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está o quê? E todos, a uma, começaram a excusar-se ou se desculpar. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: casei, portanto não posso ir. Aqui Jesus vai dizer o que foi que não deixou eles aceitar o convite. Jesus disse que a primeira desculpa que deram para ele foi o quê? Eu comprei um campo. Isso aqui dá-se a entender que é o trabalho. De vez em quando pessoas vêm falar para mim: pastor, olha, apareceu um trabalho aí, mas eu não vou poder vir na igreja como eu venho. O que o senhor acha? Se você for falar de primeira vista, irmão, repreende que é demônio. Porque quando chega a hora do convite, a Bíblia Sagrada diz que a influência do trabalho, o atrativo do trabalho, falou mais forte que o convite para ir participar da ceia. Então eu quero hoje avisar aqui para você que isso pode acontecer contigo. Porque vai chegando uma hora, e infelizmente isso é uma coisa que a gente percebe. Deixa eu perguntar aqui, quantos de vocês viveram em lares onde a mãe nunca precisou trabalhar? A mãe sempre ficou em casa cuidando de você. Levanta a mão. Na minha casa foi assim. Agora você percebe, a mãe consegue ficar em casa hoje em dia? Não consegue. Não consegue. A gente tinha uma vida difícil, uma vida apertada, mas a mãe não arredava o pé de casa. Hoje a vida pressiona, aperta de um lado, aperta do outro, a mãe tem que correr para ajudar a pagar as contas de casa. Isso aí você pode começar a perceber, isso aí vem vindo de 18, 16 anos para cá. Os filhos estão sendo criados pela creche integral, estão sendo criados pela escola, estão vivendo aí das influências, das malhações da vida aí. Isso é um ciclo que vai, irmão, infelizmente, pegar muita gente. E a Bíblia diz que por causa do campo que ele comprou, ele falou: eu não vou na tua festa.
E aí o interessante, ele vai continuar contando, versículo 19, né? E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Aquele campo produziu, resultou em riquezas, e aí ele vai lá e compra a sua primeira junta de bois. Tem gente que quando não tinha nada, não arrancava o pé da igreja. Foi só começar a melhorar, sumiu. Eu sempre conto essa história onde eu passo, lá em Curitiba. Quando eu fui para a igreja, eu lembro muito bem, eu ganhava R$329, sustentava minha mãe e meu irmão, ainda tinha que fazer umas correrias para poder mandar algum dinheiro para o meu pai que estava preso. E a empresa dava para mim 2 vale-transporte por dia, um para ir de casa para o trabalho para casa, e eu queria ir na igreja todo dia. Da igreja sede até o lugar que eu trabalhava, dava mais ou menos 1h10 andando. Aqui, 1h10 andando daqui dá mais ou menos aonde? Lá na ponte do Sarney? Acho que mais, né? Então todo dia eu andava esse tanto para poder ir do meu trabalho para a igreja. E eu era meio beato. Eu ia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando tinha vigília igual essa, eu trabalhava sexta-feira o dia inteiro, ia para casa, tomava um banho, ia para o culto, depois ia para a vigília, saía da vigília, ia trabalhar, ia para o grupo jovem, depois que eu ia para casa dormir. Deus abençoa um cara desse, não abençoa? Abençoa. Ele vai conseguir melhorar de vida. E quando ele melhorar de vida, ele vai fazer o quê? Essa é uma pergunta. Porque o que separou eles de aceitar o convite foi isso. Primeiro foi o trabalho e depois as conquistas do trabalho. Porque uma coisa é importante nós entendemos: quem trabalha vai crescer. Quem se dedica vai ser honrado. Agora, o que nós vamos fazer com os prêmios que a vida nos dá? E você quer ver a terceira coisa? Isso aqui é sério demais, versículo 20. E outro disse o quê? Casei, portanto... Eu fico muito preocupado, gente, com quem está começando a se envolver na vida sentimental. E uma frase que batia muito forte no meu coração durante essa semana: como que eu sei que algum relacionamento é de Deus? Esse relacionamento está te aproximando de Deus ou está te roubando de Deus? Eu nunca vou esquecer disso. Quando eu era solteiro, eu pedia para Deus: Deus, não deixa eu me enrolar sentimentalmente antes da hora certa. E um dia o missionário pregando, o missionário falou para mim: ei, você quer namorar? E eu lá sentado assistindo: é comigo, fala, Senhor, fala que ela está vindo. Ele falou: cuidado, que o que é nascido da carne é carne. Negócio de namoro que ficar se esfregando, beijando, lambendo toda hora, isso é carne. Isso vai terminar em pecado, em fornicação, em prostituição. A Bíblia diz que por causa do trabalho, por causa das conquistas do trabalho e por causa da vida sentimental, pessoas recusaram o convite da ceia. E eu estou dando aqui um alerta, principalmente nesse ponto aqui, para quem anda por aí. Já viu a pessoa quando ela está apaixonada? Então a mulher quando cozinha, ela cozinha assim? Não, então a paixão acabou. E quando está apaixonada, ela cozinha assim. Pescocinho torto. Está caidaça. Só que uma hora isso vai passar, gente. Uma hora dessa vai vir a realidade, vai vir as cobranças. Uma hora dessa você vai acordar com alguém que acorda de manhã com o cabelo espetado, com a boca fedida. Você pode ter certeza, isso é 2 palitos para passar essa paixão. Só que enquanto isso, cuidado para isso não te separar dos convites que Deus faz. Aqui ele está falando de convite para a ceia, para as bodas do Cordeiro. Mas se ele te convidar, o Eliezer ministrou, eu vejo bandeiras aqui. E se alguém por causa da vida sentimental fala não para o chamado?
O dia que o pastor Fernando lá em Curitiba falou para mim, o missionário perguntou se eu tenho alguém aí para ser indicado para líder. Eu falei que tem você. O pastor Fernando perguntou, tua esposa vai? Eu falei, vai. Por que eu não pensei 2 vezes? Aí deixa eu perguntar para ela, porque eu sei a pessoa que eu casei. Ela não vai me atrapalhar no ministério nunca. Ela nunca vai me pedir de abraçar uma oportunidade. Nunca. Ah, mas é difícil. Não, mas nós vamos lá, daqui a pouco Deus dá a vitória. Se você está aqui e a vida sentimental está te roubando de Jesus, termine esse negócio hoje. Se ele está aqui, já é melhor que já está aqui. Se não tiver, é só passar um zap. Acabou. Você vai jogar no lixo o teu plano, o plano que Deus tem para a tua vida, a tua salvação por causa de uma aventura? Isso é sério demais. Por isso que depois de tudo que a gente participou aqui, eu tenho que dar para você esse alerta. O sujeito ouvindo ali a pregação, ele falou, bem-aventurado quem for comer pão no reino de Deus. Aí Jesus falou, deixa eu contar para você uma coisa. Para ir comer pão lá no reino de Deus, no reino dos céus, você vai ter que falar não para muita coisa. Você vai ter que falar, puxa vida, esse emprego paga o salário que eu preciso, mas ele me rouba do meu Deus, então eu não quero. Jesus, se for para mim comprar um carro, uma casa, qualquer coisa, e me afastar de ti, me deixa sem. E eu vou te dizer isso aqui, viu, com dor no coração. Mas tem gente aqui que se prosperar, se perde. Por isso que eu gosto muito de falar. Eu conversava com o Eliezer da outra vez que a gente conversou lá em Curitiba, que tem gente que nunca virou nada na vida. Aí ela chega na igreja, vem aqui o Marcos, vem aqui. Chega na igreja, lá no mundo ela tinha apelido. Vamos supor que o apelido dele aqui é metralhadora. É metralhadora, mata todo mundo, fuzila todo mundo. Aí ele chega aqui na igreja, paz, irmão. Eu falo, irmão, lá eu sou metralhadora, tal, não sei o quê. E aí ele chega, mão no coração, tal, Deus pode tudo. Aí a gente está olhando, esse irmão canta, hein? Esse irmão, ele adora no espírito. Esse irmão bacana, a gente marcou evangelismo, ele veio aqui, pegou uma caixa de jornal e saiu na rua, evangelizou e convidou. Ah, esse irmão, ele vai ser um obreiro. Vamos dar um crachá para ele. Eu sempre falo isso nas igrejas, eu tenho muito cuidado para chegar e dar uma posição para alguém. Primeiro eu vou observar muito a vida dessa pessoa, por quê? Se ele não curou as frustrações dele que ele teve lá fora, quando ele receber um pingo de autoridade aqui dentro, ele não vai saber usar. Então é importante demais nós começarmos a prestar atenção, o que vai nos separar? O que vai nos roubar de viver o plano de Deus? Então nós precisamos tratar disso. Você orou hoje, buscou a Deus, e você que está aqui, você sabe se a obra foi feita de uma forma completa ou se ainda falta alguma coisa. Se falta alguma coisa, domingo você vem à igreja, eu vou resolver o que está faltando. Ainda ficou aquela manchinha assim, não está 100%. Pois eu vou voltar na segunda, vou voltar na quarta, vou voltar na sexta. Pastor, quando que o Eliezer vem de novo? Ah, ele vai vir em fevereiro, vai andar uma semana no Maranhão. Pastor, eu posso ir no porta-malas do carro? Mas eu quero ficar 100% na mão de Jesus. E é isso que eu quero que você viva. Então hoje é dia de nós tomarmos decisões fortes com relação à nossa vida. Talvez tenha alguém aqui, eu estou com vontade de estudar fora. Estou falando por Deus, não vai. O senhor não pode roubar meu sonho. Eu não posso te obrigar a fazer o que eu estou falando. É uma sugestão. Porque é muito forte isso aqui. Versículo 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e os mancos e os cegos. Eu quando li esse versículo eu falei, meu Deus, o evangelho já está no Brasil há um pouquinho mais de um século, né?
É muito provável que eu esteja aqui ocupando um lugar que uma outra pessoa não quis estar. E não estou falando de quem estava antes de mim, mas a minha trajetória ministerial, ela muito pode ter se cumprido por causa de pessoas que não aceitaram o convite. E aí veio o manco, veio o cego, né, o lascado. E a Bíblia Sagrada diz o quê? E disse o Senhor, disse o servo: Senhor, feito está como mandaste. E ainda há o quê? Sempre cabe mais um. E aí o que acontece? Aí vamos entrar nós. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e atalhos e faça o quê? E força-os a entrar, para que a minha casa o quê? Hoje eu quero propor a você aqui. Escolher o que a vida pode te dar ou o que Deus pode te dar. Conselho de amigo: escolha o que Deus tem. Escolha o que Deus tem para você. Alguns, a palavra queima no coração. Deus, o Senhor quer alguma coisa da minha vida. E hoje isso aí confirmou dentro de você. Quem já ouviu o missionário contando sobre o chamado? Estudando o livro de língua russa. E aí vai e pega lá o livro, curar enfermo e expulsar demônio. E aí vem aquele turbilhão, aquela briga. Senhor, o Senhor sabe por que eu quero ser médico? Eu quero ajudar os pobres, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Senhor, eu não vou virar um comunista, eu vou lá para a Rússia, mas eu volto, não sei o quê, eu vou trabalhar, vou ajudar os pobres. Eu quero ajudar as pessoas a terem saúde. E aí aquela voz, lembra? Com o meu poder você vai curar muito mais pessoas do que como médico e ainda vai levá-las para o céu. E eu e você estamos aqui por causa daquela atitude. Eu não sei, irmão, mas eu acredito que muita gente especial nessa vida encontrou Deus por causa do não que eu falei para algumas coisas lá atrás. E também você vai fazer a mesma coisa. Escolha honrar a Deus. A Bíblia diz que Ele vai honrar você. E tem coisa que vai mudar na sua vida ainda esse ano. Glória a Deus. A honra de Deus vai te alcançar por causa da tua decisão de hoje aqui. Amém? Levante a mão. Pai, uma das frases mais fortes que a tua palavra manda como recado para nós foi aquela frase de Isaías. Isaías viu a glória de Deus. E quem não viu a tua glória nessa noite? E o Isaías reconheceu que andava errado. O problema dele era pecado de lábios, língua maligna. E ele sabia que ele não podia ser usado daquele jeito. E pode ser, meu Pai, que alguns de nós aqui sejamos materialistas demais. O campo, as conquistas, a vida sentimental anda falando mais forte que a voz da tua palavra. Mas hoje eu quero dizer que a voz que me interessa é a voz de Jesus. E eu quero que o Senhor silencie as vozes da mentira na vida desses jovens. Silencie a voz da mentira, do engano, do plano falso. Meu Deus, o espírito da mentira perdeu hoje aqui. O espírito da mentira perdeu na vida deles. Porque tem gente dizendo: eu vou te servir, Pai. Eu vou te servir, Senhor. E quem serve vai ser honrado. Ainda esse ano, Pai, nós vamos ouvir das honras que o Senhor vai derramar na vida deles. O Eliezer foi profeta, Pai, para liberar o chamado talento dessa pessoa. E eu estou sendo aqui, meu Deus, um admoestador,
para que nada do que aquilo que foi ministrado se perca, mas que eles cumpram a carreira. Um dia essa vida vai chegar ao fim, e eu vou poder dizer: combati o bom combate, acabei minha carreira, guardei a minha fé. E eu te peço que isso aconteça com todos eles. Jesus, somos teus, pertencemos a ti, e a nossa vida vai te glorificar. E se você crê nisso, faz como Isaías. Diga para ele: eis-me aqui. Diga para ele: eis-me aqui, envia-me a mim. Diga para ele: eis-me aqui, me envie, Senhor. E vai ser grande a tua obra na vida deles, Pai. Oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Amém? É isso que Deus tinha para você aqui hoje. Fique com essa palavra no teu coração.